Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Rapaziada, fim de jogo lá no estádio do Mangueirão. Remo 1, Palmeiras 1. Olha, eu vou te falar, cara, o futebol do Palmeiras a cada jogo que passa tá complicado, viu? Tá varzeando, futebol de várzea e tem time que joga melhor. Tem time de várzea que joga melhor que o Palmeiras. Vou te falar, cara. Como é que pode um time que investiu 1 bilhão no elenco jogar dessa forma tão desorganizada, tão nojenta, cara? Olha, pessoal, eu posso estar muito errado e eu espero que eu esteja errado. Mas eu acho que a nossa liderança é provisória, cara. Se continuar dessa forma, infelizmente não vai dar. O time tá nojento de ver jogar, é revoltante ver o Palmeiras jogar. O time não consegue fazer nada, não consegue aproveitar com um a mais, não consegue aproveitar com dois a mais, que nem foi o caso contra o Corinthians. Meu, tá difícil, tá difícil. Bom, rapaziada, o jogo começou super atrasado, né? Devido à chuva no Pará, que alagou o gramado do estádio do Remo, né? O jogo que era para começar às 16 horas começou às 17h40, né? Mas pelo menos teve o jogo, né? O importante é isso. A escalação, o Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes e Murilo. Jefté hoje na lateral esquerda devido à lesão do Arthur. Marlon Freitas e Andreas Pereira. John Arias e Alan. Sousa e Lopes. 1 minuto, né? O Palmeiras já sofreu o gol. Um gol do Aleph Manga, né? A bobeada da zaga, o Iago Pikachu deu um belo passe aí pro Aleph Manga bater do lado direito do Carlos Miguel. Já começou dando aquela alegria, né, pro torcedor, né, meu? Puta que pariu, é foda. O Remo, depois do gol, continuou melhor no jogo, né? Teve bons ataques. O Palmeiras perdido em campo, desorganizado. A zaga do Palmeiras toma gol todo jogo. É impressionante a desatenção que o time do Palmeiras começa o jogo. O Remo começou ligadaço no jogo e o Palmeiras lá, né? Meu, mais perdido que vegano em churrascaria. E aos 23 minutos o Palmeiras fez o gol com o Ramon Sousa, né? Um belo gol do Sousa que é o que eu falo, né? Ele vem bem nas partidas, né? Eu gosto muito do Sousa. É um jogador que me agrada e na ausência aí do Vitor Roque, para mim ele tem jogado, tem dado conta do recado, né? Não é um jogador perfeito, mas pelo menos eu acho que ele tem entregado, sabe? O Remo sentiu o gol, né? O Remo, depois do gol, deu uma sentida aí, né? Depois do gol de empate. E o Palmeiras, em vez de aproveitar, né, cara? Né? Deixou o Remo se encontrar de novo na partida, né? E aí já viu, né? O Remo teve um pênalti que ele reclamou, mas pra mim não foi nada, porque acho que foi o Patrick, ele chutou na mão do Marlon Freitas, então não foi nada, né? E aí, né, veio o segundo tempo, né? O Carlos Miguel já começou salvando o Palmeiras, né? Que todo jogo ele salva o Palmeiras. O Patrick deixou 3 para trás e bateu, né? O Carlos Miguel fez uma boa defesa, né? E em seguida, no escanteio, a zaga do Palmeiras dormiu mais uma vez e deixou o jogador Marcelinho cabecear no travessão. Olha, era para nós tomar ali 2-1, né? Já era para ter começado o segundo tempo tomando gol.
Toma o gol aos 1 minuto, né? Ao 1 minuto do primeiro tempo. E quase tomou gol a 1 minuto do segundo tempo. Pra você ver como a desatenção do Palmeiras tá foda. Tá foda. Aí o nosso querido português João Martins, né? A comissão técnica maravilhosa do Palmeiras. Trocou lateral por lateral, colocou o Kelvin no lugar do Jefté. Kelvin improvisado mais uma vez na lateral esquerda. Tudo bem, não tem o Piquerez, não tem o Arthur, tem que fazer isso mesmo, né? Tá certo. Mas o Kelvin, lembrando que o Kelvin não joga nem bem na direita, nem bem na esquerda, né? É uma aberração esse cara, né? Aí, né, o jogador Zé Ricardo aí do Remo foi expulso, né? Que deu uma joelhada nas costas do Andréas Pereira, foi bem expulso. E aí, né, em vez do Palmeiras aproveitar, colocar meio-campo, colocar atacante, né, para fazer o 2-1, né, para matar a partida logo, não. A comissão me coloca Bruno Fux Bruno Fux pelo Giai, né, e o Lucas Evangelista pelo Andréas Pereira. Ele coloca um zagueiro e um volante. Em vez dele pôr o Paulinho logo, né, no ataque, né, para resolver a partida, né, ele prefere marcar mais ainda, né, parece que gostou do resultado, né, e o Kelvin, né, que eu falei agora há pouco, teve uma grande chance, né, e em vez dele chutar pro gol, ele tocou, né, depois ele teve a oportunidade logo em seguida e bateu por cima do gol, né, é um jogador, meu, impressionante a capacidade do Kelvin de fazer merda. Impressionante, né? O Palmeiras tomou canseira com um a mais, só para variar. É um time que não consegue aproveitar da situação precária do Remo, que, aliás, é o vice-lanterna do campeonato, e o Palmeiras tomando sufoco para esse time, né, que já está pressionado ali, né, quase caindo para a Série B, e o Palmeiras tomando uma canseira desnecessária, né? Aí, aos 36 minutos, a comissão técnica maravilhosa colocou o Paulinho, né, e o Maurício no lugar do John Arias e do Alan, que era o nosso melhor jogador, né, o Alan que estava tentando alguma coisa, né? O John Arias mais marcou lateral do que atacou, né? E ainda falam que não é culpa do treinador, né? Os passapano isenta o treinador de qualquer culpa, né? É impressionante. Aí no final teve o gol do Bruno Fux, mas infelizmente a bola bateu na mão, no braço do Flaco Lopes e o gol do Fux não valeu, infelizmente. Né, Maurício aí entrou, né, que eu falei, também não faz nada, é um a menos em campo, não chuta, não cria jogada, não faz merda nenhuma esse Maurício. Esse também é outro que me enganou muito, que eu achei que era um bom jogador, mas é um jogador meia boca, para falar a verdade. E é isso, Palmeiras empatou aí com o Remo, né, 19º colocado do Campeonato Brasileiro, e a nossa liderança está ameaçada porque o Flamengo aí está jogando com o Grêmio, né, e o Flamengo tem um jogo a menos, só lembrando isso. Se continuar esse futebol varziano, cara, infelizmente, olha, vou te falar, até o time aqui do meu bairro aqui, Vila Yolanda, de Osasco, é capaz de dar jogo com o Palmeiras, cara. É capaz de se jogar contra, dar jogo. Porque o Palmeiras sofre para time pequeno, sofre para time grande, não consegue jogar. É um time que não treina, cara. É um time que é mal treinado, é um time que não joga bola. É impressionante. Tudo bem, o Palmeiras dá menos chutão do que ano passado? Sim, claro. Mas, cara, continua não desenvolvendo o jogo, né? Não consegue jogar, cara. É impressionante. Chutes: 15 do Remo contra 18 do Palmeiras. Defesas do goleiro: 4 do Remo contra 3 do Palmeiras. 33% de posse de bola para o Remo, 67% para o Palmeiras. 220 passes para o Remo contra 456. E o Palmeiras teve 17 escanteios e nenhum se aproveitou para fazer o gol de cabeça.
Tá certo que 2 bolas iam certinho na cabeça dos jogadores do Palmeiras, mas a zaga do Remo tirou, né? Cortou. E aí a classificação, Palmeiras com 34 pontos, Flamengo 27, tá indo a 28 porque tá empatando com o Grêmio. Esperamos que o Grêmio pelo menos empate aí com o Flamengo. Fluminense 27 pontos e São Paulo, que tá jogando com o Corinthians, tá indo a 25 pontos porque tá empatando. É isso, rapaziada, né? Melancólico, patético esse futebol do Palmeiras que a cada rodada vai desanimando, né? Vou te falar, é questão de tempo aí se o Palmeiras perder a liderança, se continuar com esse futebol podre, né? A verdade é essa. Tamo junto, rapaziada, dê o like, compartilhe o canal, dê sua opinião, né? Essa é só a minha opinião, o que eu acho, o que eu tô vendo dos jogos do Palmeiras. Infelizmente tá uma coisa bizarra. Ver jogo do Palmeiras me dá nervoso, me dá coceira. Tá complicado. É isso, pessoal, tamo junto. Vamos torcer para melhorar o time, né? Mas vou te falar, tá difícil. Avante palestra, rapaziada, tamo junto.